Existe um princípio de poder que, quando bem usado, muda completamente o jogo, fazer com que os outros venham até você. E para a gente entender como isso funciona na prática, vamos desvendar um dos momentos mais inacreditáveis da história e ver como a maior volta por cima foi, na verdade, uma armadilha genial. Preparem-se, porque a história que parece ser sobre a audácia de um imperador é, na verdade, sobre a paciência e a genialidade do seu maior manipulador. Bom, vamos mergulhar nisso. Então, vamos começar com a volta de Napoleão, um feito que na época parecia impossível. A gente está em 1814, no Congresso de Viena. As potências europeias estão lá, comemorando a queda do imperador, redesenhando o mapa do continente. Mas tinha um problema: uma sombra no ar. Napoleão estava exilado na ilha de Elba, que fica perigosamente perto da costa da Itália. E aí, o impossível acontece. Em fevereiro de 1815, Napoleão simplesmente escapa. E não foi uma fuga escondida à noite. Foi em plena luz do dia, passando batido pela vigilância britânica. Ele desembarca na França e começa uma marcha triunfal para Paris. Os soldados que foram enviados para prender ele acabaram mudando de lado assim que o viram. O povo o aclamava. Foi um retorno, assim, espetacular, que deixou a Europa em choque. E é assim que começam os famosos 100 dias, o retorno dele ao poder. Durante esse tempo, Napoleão, contra todas as expectativas, estava de volta ao trono e parecia mais forte e mais audacioso do que nunca. Ele foi declarado imperador de novo. O rei que estava no lugar dele fugiu do país, voluntários começaram a se juntar ao seu novo exército e Paris virou uma festa. Para todo mundo, parecia que a jogada agressiva de Napoleão tinha sido um sucesso absoluto, um verdadeiro golpe de mestre. Só que essa euforia toda não durou muito. A realidade por trás daquela fachada de glória era, na verdade, bem sombria. A França estava, na prática, falida. Seus recursos estavam no fim. O exército, apesar de todo o entusiasmo, não tinha a mesma força de antes. E essa realidade bateu de frente com a expectativa na Batalha de Waterloo. Lá, ele foi derrotado de forma definitiva e exilado por uma ilha remota, Santa Helena, de onde ele nunca mais sairia. É aqui que a história fica fascinante. E se essa fuga triunfal de Napoleão não fosse mérito dele? E se ele fosse só um peão num jogo muito, mas muito maior? E aqui entra em cena o verdadeiro mestre das marionetes, a mente por trás de tudo. No meio do pânico geral lá em Viena, um homem se manteve estranhamente calmo. Talleyrand, o ex-ministro das Relações Exteriores do próprio Napoleão. Ele parecia saber de algo que ninguém mais sabia. A verdade é que Talleyrand foi o cérebro por trás de tudo isso. Ele não queria trazer Napoleão de volta à glória. Pelo contrário, o objetivo dele era destruir Napoleão para sempre. A genialidade do plano de Talleyrand estava nos detalhes. Primeiro, ele avisou todo mundo que exilar Napoleão em Elba era perigoso demais, mas ninguém deu ouvidos. Então, em vez de ficar batendo na mesma tecla, ele mudou de tática. Secretamente, ele convenceu a Inglaterra e a Áustria a apoiarem sua armadilha. A isca foi perfeita. Eles mandaram mensageiros para inflar o ego de Napoleão, facilitaram a fuga dele. Talleyrand previu tudo. Ele sabia que Napoleão voltaria, esgotaria os poucos recursos que a França ainda tinha e seria aniquilado de uma vez por todas. Basicamente, ele ateou fogo na casa para salvá-la da peste. E essa história toda ilustra com perfeição a lei da isca, o princípio do controle. É um conceito sutil, mas que tem uma força gigantesca. A Lei 8 diz o seguinte: quando você força os outros a agir, quem está no controle é você. É sempre melhor fazer o seu oponente vir até você. Pensa bem, Napoleão agiu, mas foi Talleyrand quem controlou a ação. Ao atrair o inimigo para o seu território, você o coloca na defensiva, fazendo com que ele gaste energia e cometa erros. Vamos comparar as duas abordagens para ficar bem claro. Napoleão foi o touro, agressivo, impulsivo, reagindo à isca. Ele queria uma vitória rápida, mas gastou toda a sua energia nisso. Já o Talleyrand foi a área. Ele manteve o controle, preparou o cenário com calma, conservou sua energia e jogou o jogo a longo prazo, forçando Napoleão a cair na sua teia. E olha, essa tática da armadilha não se aplica só a generais e políticos, não. Ela é usada em todos os lugares, muitas vezes de formas que a gente nem percebe. Pensa só nesses exemplos. Uma placa de "cuidado com batedores de carteira" faz com que as pessoas, por instinto, chequem onde está a carteira, revelando exatamente o local para o ladrão. Ou o caso do arquiteto que finge uma doença só para os seus rivais se atrapalharem e a cidade ter que implorar para ele voltar, nos termos dele.
Tem também o investidor que perde uma dica falsa para manipular o mercado. E o almirante que atrai a frota inimiga para uma rota super longa e cansativa. Em todos esses casos, a isca leva o alvo a agir de um jeito previsível e que acaba sendo autodestrutivo. E tem uma citação do Bismarck que resume essa filosofia com perfeição. Não se trata de pegar a primeira oportunidade que aparece. A ideia é esperar com paciência pelo momento ideal, quando a armadilha pode dar o maior resultado possível. Mas atenção, é muito importante saber quando quebrar essa regra. A tática inversa também pode ser muito poderosa. A paciência nem sempre é a melhor arma. Às vezes, um ataque rápido, direto e inesperado é a melhor coisa a se fazer. Ele pode desmoralizar o oponente sem dar tempo para ele pensar, planejar ou se recuperar. Nesse caso, a própria velocidade vira a sua isca. Então, como decidir o que fazer? É simples. Se o tempo está do seu lado e seu oponente é forte, use a isca para cansar ele. Agora, se o tempo está correndo contra você e seu oponente é mais fraco, não dê a ele a chance de se fortalecer. Ataque rápido e com força total. A chave é saber adaptar a tática para cada situação. Essa citação antiga captura a essência da estratégia. Bons guerreiros fazem os outros virem até eles e não vão até os outros. Ao forçar o movimento do adversário, a força dele se esgota enquanto a sua fica intacta. A sua posição se torna de uma pedra e a do seu oponente a de um ovo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Nas nossas interações, nos nossos planos, quem está no controle e quem está sendo controlado? A gente está reagindo de forma apressada aos acontecimentos ou está pacientemente montando o tabuleiro para que os outros reajam aos nossos movimentos? É algo que vale a pena pensar.